Estamos começando mais um episódio do nosso podcast 2 ou Mais. Sejam todos bem-vindos. Aproveitando que você está aí, vendo este episódio, vou te pedir uma coisa. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse episódio com mais pessoas e deixa aí aquele like para nos fortalecer e nos ajudar. Porque você se inscrevendo no nosso canal, você deixando o like e compartilhando esse episódio, você nos ajuda a trazer mais convidados aqui de excelência, com bastante conteúdo para enriquecer a sua vida e a sua história. E hoje eu vou começar te dizendo assim, ó. Você que ainda não entendeu o seu chamado, você que ainda não entendeu o seu propósito, ou você que já sentiu isso, mas ainda não sabe por onde começar, não sabe por onde caminhar, hoje eu estou trazendo um especialista aqui, um amigo, e com certeza vai edificar a sua vida. Seja bem-vindo, pastor William, que também é corretor de imóveis, sim. Especialista em colocação comercial. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, me sinto privilegiado, nesse podcast estar aqui com você, com toda a sua equipe, falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre minha vida, falar sobre um pouco de chamado, propósito e ofício. Muito obrigado mesmo. E eu confesso a você que no início, quando você me chamou, eu fiquei um pouco tenso, porque assim, é meu primeiro podcast, nunca participei. Primeiro de muitos, né? Eu fiquei assim um pouco, meu Deus, vou falar o quê? Com o que eu vou direcionar? E eu sei que como um homem de Deus, como pastor de campo, e também como profissional do âmbito imobiliário, a gente sempre tem alguma coisa para falar. Eu acredito que é um propósito mesmo eu estar aqui e assim, eu acredito que muitas pessoas vão ser edificadas com o que vai ser apresentado hoje nesse podcast. Eu creio. E com certeza esse episódio vai ser muito compartilhado, vai ser muito visto, porque quantas pessoas estão nesse exato momento se perguntando qual é o meu propósito. Exato. O que é que eu estou fazendo aqui na Terra? Exato. Eu acordo todos os dias por quê? Exato. E eu tenho certeza que esse bate-papo de hoje vai esclarecer muitas dúvidas e vai trazer muita clareza e propósito para quem está nos assistindo. Eu creio, eu acredito, em nome de Jesus. Então vamos lá. Pastor William, vou chamar de Pastor William. Fica tranquilo, fica à vontade. Meu amigo, me conta um pouquinho, cara, da sua trajetória, né? Você falou especialista em colocação comercial, corretor de imóveis, hoje também, atuando como o pastor. Como começou isso, né? Essa vontade para o ramo imobiliário, esse chamado para pastorear, cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Isso já tinha alguém na família que você olhava como um espelho? Já tinha alguém que te direcionava? Ou foi do coração mesmo e você foi desbravando tudo isso aí? Eu acredito que foi mais direção de Deus para a minha vida. Eu vim de uma família humilde. Eu sou filho de uma mulher guerreira que ela cuidou dos seus filhos todos, infelizmente sozinha, né? Uhum. Então assim, ela foi ao mesmo tempo de mãe, ela foi pai. Então assim, um pouco do homem que eu sou hoje, muito tem a ver com ela. Então assim, ela me direcionou muitas coisas, inclusive a respeito de confiar em pessoas, de amizade, de ser um homem correto, de ser um homem honesto, de saber de fato lidar com dificuldade, com coisas. Então assim, isso veio mais vocacionado diretamente do ver minha mãe naquele momento de certas dificuldades, mesmo sem condição, ela fazia de tudo para chegar no final do mês, colocar a comida na mesa. E às vezes eu me lembro de um momento que eu estava com ela no mercado e aí eu vi um brinquedo, e aquele brinquedo, como toda criança não aguenta ver um brinquedo, né, Habib? Uhum. E aí eu queria aquele brinquedo, peguei o brinquedo, coloquei no carrinho e ela falou: filha, não dá. Eu chorei e aquele brinquedo foi se esvaindo ali, a esperança de ter ele no seu arsenal de brinquedos. Mas chegando em casa, por incrível que pareça, ela conseguiu contornar a situação e em um determinado dia eu vi aquele brinquedo nas minhas coisas. E ali foi uma alegria. Eu falei: mãe, a senhora comprou para mim? Não, filho, comprei. Então assim, isso tudo, um pouco do homem que eu sou hoje tem a ver muito com ela. Então assim, eu não tive nenhum profissional, nenhum empresário na família, nada. Tá? Assim, tudo que foi direcionado para eu ser a pessoa que sou hoje foi mais por causa dela. Essa guerreira. Ela foi uma guerreira na minha vida.
São quantos irmãos? Hoje, por parte de mãe, eu tenho 5 irmãos, e por parte de pai, eu tenho 5 também. Eu sou o caçula entre um e outro, tá? Então, assim. Que privilégio. E que responsabilidade. Que responsabilidade, né? Verdade. E por incrível que pareça, pela parte de mãe, os meus irmãos, eles não foram empresários, né? Assim, do campo, muito menos imobiliário. Mas do meu parte de pai, alguns são empresários e tal, mas assim, eu tenho um vínculo muito distante com eles. Até porque eu sou filho eu fui gerado em base de um casamento extraconjugal. Sim. Entendeu? Então foi muito difícil no início para eles me aceitarem, né, como irmão. Mas assim, no início eu me lembro de como bem novo, pequeno, eu sofria, na verdade, até pelos meus irmãos, um certo abuso da parte deles. Eles me machucavam, batiam bastante, entendeu? Então, nesse aspecto, por isso que eu sou bem distante deles. Mas pela parte de mãe, ela me direcionou bastante, né, a ser um pouco do homem que eu sou hoje. Eu reitero isso com ênfase mesmo, porque assim, ela me deu a base que eu precisava. Sim. Então, é um pouco da visão que eu tenho, assim, ela como espelho mesmo. Certo. E como foi, William, a sua trajetória aí, né? Na adolescência, na pré-adolescência, onde é que desperta isso, né? Essa vontade, cara, de você empreender, porque corretor de imóveis também empreende demais. Eu já né? tentei empreender sim algumas coisas junto com minha esposa, algumas deram certo, outras não, acontece, faz parte da vida. E assim, desde pequeno eu sempre tive vontade de ser empresário. Sim. Né? Algo que surgiu muito dentro de mim. Eu sempre falava, mesmo pequeno, porque eu não tinha pai, meu pai faleceu, eu acho que eu tinha 1 ano de recém-nascido, meu pai faleceu. E eu sempre tive aquela vontade, não preciso ser empresário, até porque eu queria dar uma boa vida para minha mãe. Eu via as condições, tal, eu queria dar uma boa vida. E eu falei, não preciso ser empresário, preciso ser empresário. E tinha essa sagacidade, essa vontade, e partia dentro de mim. E aí, isso surgiu mais disso, dessa direção que internamente eu externalizava, né, por conta realmente de querer ser alguém na vida. Eu sempre via as coisas, eu sempre, vou comprar, eu quero ter isso. Né, e eu fico feliz hoje em algumas coisas, claro, eu chegar e eu tenho condição de comprar. Sim, né, sim. mas minha infância foi muito difícil, mas o que me direcionou mais foi para essa vocação de ser hoje, foi uma coisa, não partiu de ninguém, foi uma coisa minha mesmo. Sim. Coisa minha, eu chorava, eu vou ter isso, vou ser empresário, vou ter aquilo. Acreditava, desde pequeno eu acreditava. E eu acho isso muito importante. Você falou uma coisa, né? Que tentou algumas vezes empreender com sua esposa, algumas deram certo, outras não. E até para quem está nos assistindo, que é muito importante entender isso. Porque muitas vezes a pessoa está assim na vida dizendo, tudo que eu faço não dá certo. Né? E a gente tem que entender que para dar certo vai ter que não dar certo primeiro. Vai ter que não é não verdade? dar certo. Porque assim, imagine uma criança quando ela nasce, ela não já sai andando, ela não sai falando. Primeiro ela tenta, ela levanta, ela cai, ela levanta, ela cai. Exatamente. Ela começa, né, dar vários passos e cai, ou seja, dá errado aquilo ali. Errado. Mas ela não desiste. Na verdade, ela continua ali. Então, para quem está nos assistindo, isso é muito importante entender isso, né, que se ainda não deu certo, é porque ainda está no prazo. Está no prazo. Não é verdade? Está no prazo. Então, assim, não desista. Né? E a gente vai falar muito mais sobre isso, que eu sei que você vai trazer muita coisa aí pra gente. Tem algumas coisas que estão ardendo no meu coração aqui. E vai ser um grande aprendizado hoje aqui. Eu sei disso. Então, isso foi um pouco, né, amigo, do que eu tive na minha infância, né? Então, eu sempre sonhei, sempre projetei, sempre pensei em coisas grandes, nunca pensei pequeno, que eu acredito assim, o mesmo neurônio que eu gasto para pensar pequeno, é o mesmo que eu vou gastar para pensar em coisas grandes. Perfeito. Eu estava conversando com o Felipe aqui antes de nós começarmos o nosso podcast, entendeu? E eu lembrei de quando eu cheguei aqui no prédio, né, onde nós estamos fazendo o podcast. Eu comecei minha trajetória aqui. E foi aqui no prédio que eu falo, no sentido, né, que tinha uma sala aqui no escritório, né, no âmbito imobiliário, que eu aprendi aqui. Eu tive uma pessoa que acreditou em mim. No momento que eu mais precisava, foi a pessoa que depositou o seu conhecimento em mim. Então, eu louvo, né, a essa oportunidade que Deus me deu de ter pessoas para sempre me direcionar. Minha mãe, por mais que no momento que ela sabia que ela não tinha condição, mas ela nunca largava a minha mão.
Eu lembro quando eu sonhei em ser jogador de futebol, porque assim, acho que tá me assistindo aí deve pensar, eu já sonhei em ser jogador de futebol. Eu também já sonhei. Então, eu não tô mentindo. Então eu sonhava em ser jogador de futebol, e olha que eu tinha um tino para isso, para uma habilidade, né, que naquela época eu acreditava que poderia dar certo. Minha mãe me acompanhava, minha mãe, ela segurava na minha mão quando eu caía, minha mãe, levanta, você é guerreiro, você consegue, e eu ia para cima, e até um ponto de que as coisas não são como nem sempre a gente pensa que vai ser. Eu sei que seu pai pode ter traçado alguma coisa para você, minha mãe pode ter traçado algo para mim, mas assim, quem determina e direciona as coisas da nossa vida é Deus. Se você está me assistindo e você não está entendendo o que eu estou falando, mas pode ter certeza que o podcast hoje vai falar com você, você vai entender que quem direciona a sua vida é Deus, porque você está de pé, porque Deus quer que você esteja de pé, e eu acredito que o que Deus vai falar aqui vai direcionar você para viver um novo propósito de vida. Eu creio nisso, meu irmão. E o que você falou, né? Às vezes os nossos pais projetam coisas, idealizam coisas, e a gente até bateu um breve papo aqui antes da gente começar, né? Eu te contei um pouquinho, uma breve história aqui da minha relação com a questão profissional, com meu pai e tal. Sim. Então, assim, realmente tinha, cada um tinha ali, né, suas idealizações, e eu nunca imaginei estar onde eu estou aqui hoje. Principalmente sentado aqui entrevistando alguém. Porque se tinha alguém que tinha medo de microfone ou de câmera, esse cara, como dizia Roberto Carlos, sou eu. Era eu. Eu nunca imaginei, já tive, né, já empreendi no ramo também aí do cenário do pagode baiano naquela época. Sério? Lá atrás. Eu vou lhe contar a história. Já tive bandas aí, já toquei também, sou músico também. Enfim, sempre foi uma das minhas paixões, né? Sonhei em ser jogador, depois sonhei em ser cantor. E aí falei, não, agora eu vou ser empresário. E aí andava naquele meio artístico, e naquela época câmera, foto, eu não gostava. Onde muita gente queria estar nos holofotes ali aparecendo do lado, e eu me escondia. E aí um belo dia, quando eu comecei esse projeto aqui, que eu me sentei aqui, eu olhei para trás e falei, meu Deus, eu nunca imaginei isso, né? Nunca idealizei isso, realmente nunca passou pela minha cabeça, né? A questão também ministerial, nunca imaginei que um dia eu seria consagrado também pastor. Uau. Nunca imaginei isso. E quando as pessoas me falavam isso, eu corria. Eu dizia, não é isso que eu quero ficar sentado no banco. Eu quero ficar ali quietinho, adorando, quando eu conheci a Deus. Então, isso é incrível, cara. Quando você fala, né, que os planos de Deus e os propósitos de Deus nas nossas vidas, quando a gente entende isso, e a gente vai em direção a Ele, as coisas se conectam. E como eu disse, hoje a gente vai poder entender muito mais isso aqui. E, enfim, essa parte aí é algo que tocou, né? Quando você fala a parte de a gente obedecer e entender o que é o plano de Deus e não o nosso. Entendi. Né? E muitos pais estão colocando os seus sonhos, os seus projetos na vida dos seus filhos. Dos filhos, exatamente. E é muito importante quando a gente entende o que é que o nosso filho quer, né? O que é bom para eles e não para nós. Eu aprendi uma coisa mesmo, que hoje eu não falo mais para meus filhos só assim, eu amo vocês, eu te amo. Eu sempre gosto de perguntar aos meus filhos, vocês se sentem amados pelo seu pai? Pô, que legal. Porque aí eu vou ouvir deles, você se sente amado pela sua mãe? E a gente abre aquilo para ouvi-los, né? E às vezes, meu pai, mas você podia deixar, porque lá em casa tem uma norma. Celular durante a semana é 0. Não pegam no celular. E aí logo no início, quando eu fazia isso com eles, eles falavam assim, meu pai, você pode deixar eu pegar no celular durante a semana. Eu dizia, mas aí não tem um acordo. Aí você quer que eu abra mão de algo que eu sei o que eu estou plantando na sua vida lá na frente. E aí eu vou colocando isso para eles. Tanto que hoje em dia eles nem perguntam, nem sentem falta, né? Mas isso é importante quando a gente abre para ouvir, né, os nossos filhos, e não projetar somente algo. Claro que é importante também os pais, né, traçar. Sim. Mas projetar e você cobrar isso deles, eu acho que acaba perdendo essa essência, esse valor de saber o que Deus quer para eles, né? Verdade. Então, enfim. Hoje eu achei lindo isso que você falou a respeito de você perguntar aos seus filhos se eles se sentem amados, porque hoje fui buscar meu filho na escola, ele me segurou pela mão e falou assim, pai, eu te amo. Isso faz
traz uma gratificação, né? Faz o homem, né, como pai, como marido, sim, entender que ele está na direção certa. Sim, perfeito. Né? Por mais que às vezes o tempo em que nós fomos educados, não sei se você tem 35, 40 anos, 3.7. Mas apesar das minhas cãs, e as cãs na Bíblia é coroa de glória, cara. Mas enfim. Mas a nossa época, a educação da nossa época é diferente da de hoje. Muito. Cara. Aquela época, quando nós nos reuníamos em uma mesa, encontrava um adulto falando, criança não fazia parte da mesa. Né? Hoje é diferente. Hoje meu filho bate, conversa, discute comigo ali como se fosse, né, um adolescente. Claro, meu filho tem 12 anos, é um pré, mas assim, como se fosse já um homem. Não, meu pai, eu discordo, tem que ser dessa forma. Hoje as coisas mudaram. E eu acho isso importante, cara. Você acha? Acho. Eu acho legal também, eu concordo com você. Eu acho que toda a gente está levando nossos filhos para um amadurecimento. Sim. Entendeu? E tem uma coisa na minha vida, você falou um negócio de banda aí, acho que poucas pessoas sabem, é só os mais próximos que me conhecem, que sabem que eu também fiz parte de banda. Olha aí. Eu fiz parte de banda. Só que, não sei se você tocava. Toquei também. Tocava? Toquei. Eu dançava, cara. Eu era dançarino, cara. O cara tem porte, tipo, o cara é alto, o cara é bonito. Meu amigo, eu era dançarino. Olha aí. Eu vou te contar rapidinho sobre isso. Eu me batizei com 12 anos de idade. Caramba. Tá? Cedo, jovem. Porque assim, desde muito cedo, minha mãe sempre, ela me levava para a igreja. Tá? Então assim, com 12 anos eu desci as águas. Em uma igreja, né, eu não vou falar o nome, mas até por questões, né, de evitar, mas eu me batizei nessa igreja. Eu queria me batizar. Eu vivi um determinado período nessa igreja, né, os preceitos, né, os dogmas de lá. E acredite, num determinado momento eu me desviei. E quando eu me desviei, minha mãe, pela mãe que ela sempre foi, ela achava isso errado, mas ela acreditava que Deus tinha um plano, tinha um propósito. E aí eu me entreti com bandas. Eu comecei a gostar daquilo. Eu também tocava, só que assim, eu gostava de dançar. Sim. Né? Na época do bonde do Tigrão, aquele dançar o Tigrão ensinar. Eu comecei ali naqueles grupos de dança. Nesses grupos de dança eu comecei a me introduzir em bandas. Né? E por incrível que pareça, a última banda que eu dancei, resumindo, foi Nara Costa. Sim. Eu dancei com Nara Costa. A rainha do Arrocha. Dancei com ela. Ela é uma amiga, que ela até dá um beijo, um abraço para ela. Ela hoje é uma mulher de Deus, entendeu? Aí eu dancei com ela. E só que quando eu dançava com ela, eu já tinha voltado pro Evangelho. Uhum. Só que era minha profissão, cara. Sim, eu passei um bom tempo ali, meu amigo, vivendo daquilo. Aí eu coloquei uma meta, coloquei um propósito. Qual foi a meta e propósito que eu coloquei? De eu virar um artista em que eu ia aparecer em televisão, que eu ia aparecer em jornal, que eu ia chegar na rua, as pessoas iam me conhecer. E eu cheguei a esse nível. Eu chegar em lugares, chegar em ambientes, as pessoas me conhecerem. Saí na época no Correio, carnaval. Eu passava o carnaval e as pessoas me viam, aí começavam a gritar meu nome, eu achava isso o máximo. Até num dia que lembra, não sei se você lembra quando o Falcão saiu da Guigueto. Lembro. Pronto, quem entrou nessa banda foi um amigo meu chamado Luciano Santana. Ele que substituiu o Falcão. E eu dancei para ele. E eu fiz um show. Ali para mim comecei a dar um basta de muita coisa. Que eu estava congregando, mas oficialmente eu não estava querendo exercer aquilo que Deus queria, que Ele já tinha preparado para mim. Uhum. E aí uma voz falou comigo, muito forte no meu coração: até quando você vai ficar aqui? E foi no dia que eu parei, olhei para aquela multidão e eu comecei a tomar nojo daquilo. Caramba. E aí eu percebi que a viagem, quando meu filho nasceu, eu estava em Porto Seguro, meu filho nasceu, eu não via meu filho nascer. Tinha coisas que eu não tinha convivência com a minha família. E assim, o dinheiro era pouco, mas eu gostava de fazer aquilo. Sim. Já viajado, coração de aço, bagagem arrumada, dançado com bandas de forró. Sim. Já tinha viajado para vários estados, né, Mato Grosso do Sul, com bandas de carnaval, tinha feito muita coisa, até no dia que Deus deu um basta. Eu acredito assim, Deus ele permite algumas coisas acontecer na sua vida. Sim, permite. Sim. Ele deixa você à vontade. Mas o dia que Ele lhe chama,
lhe convoca, você tem que comparecer. É verdade. E foi naquele dia que eu falei assim, para mim não dá. Eu cheguei para Luciano, a gente ia fazer um programa no Bairro Gente, com o Ziel. Brasil Gente. Brasil Gente, né? Brasil Gente. Eu fiz um programa com o Ziel, tem vídeos meus na internet, tudo. Aí na época, e eu ia fazer um programa, assim, eu não fiz o programa. Porque eu entendi a voz de Deus. Entendeu? Eu vivi o que tinha que viver, eu fiz o que tinha que fazer. Mas naquela época, para mim, já era no momento de dar um basta. E aí, eu ainda estava com Nara também, aí eu comecei, eu saí de vez. Quando eu saí de vez, foi quando eu comecei a exercer na Inter, que é a profissão que eu sirvo hoje. Cara, essa profissão me deu, eu quero agradecer primeiro a Deus e dizer assim, a profissão que eu tenho hoje me deu muita coisa. Me deu uma família, me deu uma estrutura, me deu um direcionamento. E a minha esposa, eu conheci na sala de aula. Caramba. A minha vida, ela sempre foi muito movimentada, não vou dizer conturbada, mas movimentada, né? Vou usar esse termo mais adequado. Exato. Mas sempre foi movimentada, porque quando eu saí do Evangelho, eu comecei a viver essa vida preguiça aí, com a intenção, né, de ser um artista, de viver os holofotes, né, de ser bajulado, paparicado. Eu comecei a buscar tudo isso. E quando eu comecei a buscar tudo isso, eu me lembro que, eu até comentei com o Felipe, eu dançava e tinha um trabalho. Sim. E esse trabalho era em uma galeteria. Eu trabalhava em uma galeteria. Imagine você trabalhar em uma galeteria de terça a domingo, vendendo frango, para você ganhar R$1 por frango que você vendia. Era o que eu fazia. Eu falo que fazia com a maior alegria. Eu ia lá, eu preparava tudo. Graça, né, preparava tudo. Mas eu não imaginava. Eu sonhava com coisas. Que um dia ia ter, que um dia ia fazer, que um dia ia acontecer, que um dia ia viajar, que um dia ia viver, que eu ia fazer isso. Mas eu estava ali. E os clientes que eu dançava e trabalhava ali. E os clientes que eu atendia, eles sempre falavam assim, poxa, eu gosto de você é um rapaz simpático, sempre nos atende bem, etc e tal. E até no dia que um cliente, eu vou até falar o nome dele aqui, que é uma pessoa que é amigo hoje, o Vilmar, ele falou para mim assim, cara, você tem potencial para ser corretor de imóveis. Eu não sabia nem que era corretor de imóveis, só para você ter ideia. Eu não posso ver o mundo que eu vivia. O que é corretor de imóveis? Ele falou, não, corretor de imóveis é que trabalha com transações imobiliárias, tal, ele aluga, vende. Só para você ter ideia, esse mês aí eu fiz isso de comissão, falei, poxa, isso tudo, legal, caramba, massa. E eu ali continuando, mas meu frango não importância. Aí daqui a pouco ele falou, não, eu vou pesquisar para você, escola, tal, e depois você segue aí. E aí eu, beleza. Ele foi, me ligou, mandou para mim as informações. Eu entrei em contato com a escola, não tinha nem dinheiro para pagar o curso. Eu saí de casa com 16 anos de idade. Minha primeira mulher eu tive com 16 anos de idade. Caramba. E aí, minha mulher tinha 32, eu tinha 16 anos de idade, porque eu sempre fui alto, né? Então, é alto, é grande, já é adulto. Mas novinho. Mas eu sempre fui muito pé no chão, sempre fui muito direcionado, sempre fui muito cabeça para isso. Né? Graças a Deus. Minha mãe me criou para ser assim, você entendeu? Então, eu cheguei e conversei, né, com essa pessoa na época. E na época, ela me direcionou, entendeu? A dizer, não, tal, vou fazer, etc e tal. Aí eu arrumei uma pessoa, a pessoa pagou a entrada para mim, um cartão de crédito. Aí eu comecei. Só que nessa época, a pessoa que eu tava não era a pessoa que Deus queria para mim. Olha que coisa. A pessoa que eu tava não era que a pessoa. E por quê? A pessoa que eu tava era um relacionamento até bacana. Só que assim, Deus já estava pensando lá na frente, Deus já estava vendo o ministério, Deus já estava vendo o propósito, Deus já estava vendo coisas que eu não estava conseguindo enxergar agora. E foi aí que a primeira vez eu vi Deus permitir eu ouvir a boca de uma pessoa manifestada. É forte.
E eu estava na casa dessa minha sogra, minha sogra, e do nada eu vi pessoas, uma movimentação estranha na casa, lá de fora, aí mandaram me chamar. Aí quando eu entrei na casa, eu vi que ela estava com formas e jeitos e falas diferentes. Mandou me chamar, cadê ele? Chama ele aí. Assim mesmo, quando eu cheguei, ela começou a falar comigo, mas não da forma que ela falava. E eu perguntei para meu ex-cunhado na época, o que é isso aí? Ela não, aí ele falou, é a entidade aí que ela recebe. Eu quero falar com você aí. Eu cheguei, me aproximei, nunca tinha visto aquilo, nunca tinha visto. E aí falou comigo assim, eu sei onde você vai chegar. Eu sei onde você vai. Mas quando você chegar lá em cima, vai parar tudo para derrubar você. Caramba. Falou assim mesmo. E eu tá repreendido. Ela começou a dar risada. E eu achei aquilo muito estranho, foi inusitado para mim, porque eu nunca tinha visto aquilo. E aí eu me surpreendi. Quando eu saí da presença dela, eu simplesmente peguei lá fora e comecei a repreender. Eu falei, tá repreendido. Vou chegar, porque eu já tinha um conhecimento já na época evangélico e tal. Eu comecei a repreender aquilo. E quando eu comecei a repreender, eu vi que o inimigo já sabia. Porque o reino espiritual ele antecede o reino físico. O inimigo conhece você. Eu quero dizer uma coisa para quem está nos assistindo. O inimigo sabe quem é você. O inimigo sabe onde você dorme. O inimigo sabe. É assim mesmo. E ele vai fazer de tudo para querer te paralisar. E naquele momento, meu amigo, eu entendi que espiritualmente Deus já tinha traçado coisas para mim. E eu comecei a ter sensações no meu relacionamento. Deus me permitiu ver coisas no meu relacionamento. E aí minha irmã estava na casa de minha mãe e ela fez uma oração assim: Deus, traga uma mulher de Deus para a vida do meu irmão. Uau. Traga uma mulher que faça a diferença na vida do meu irmão. Porque ele tem chamado, ele tem propósito. Por mais que ele esteja afastado, ela fez uma oração profética para mim. Sua irmã é evangélica? Ela é diaconisa. Ela fez uma oração profética para mim, Habib. E quando ela fez essa oração, eu tomei posse daquela oração. Só que eu não tinha coragem para sair do relacionamento que eu tava. Não tinha coragem. Aí eu vou só te perguntar, não tinha coragem, mas tinha vontade? Ou não tinha os dois? Não tinha coragem, mas tinha vontade. Eu senti isso aí, quando você falou. Então, quando eu fui para sala de aula, eu fui para sala de aula com o propósito de aprender, que foi um curso técnico de transações imobiliárias, que eu fiz na Pituba com o pastor Edinaldo Pinho, um abraço para ele, que Deus abençoe. Chegando nessa sala, eu tinha dois cursos naquela época, operando com a mesma atividade, só que em salas diferentes. Só que houve uma infiltração em uma das salas, e aí a escola uniu as duas salas. Só que nessa rapaz, olha que coisa, nessa unificação dessas duas salas, a minha esposa estava ali. Uau. É a mulher que eu tenho, vai fazer 13 anos junto. Então, só que assim, o meu propósito não foi para arrumar ninguém. Uhum. Meu propósito não foi meu propósito foi aprender. Eu sei que pelo ensejo, né, de você estar num curso técnico, de eu estar trazendo uma mensagem, um propósito aqui, mas assim, foi muito específico e objetivo do que Deus fez ali para mim, através de uma oração. Então, naquele momento, eu parei e deixei as coisas acontecerem. Por quê? Porque essa pessoa essa minha esposa hoje, ela falou assim: eu tive um sonho com você, olha que coisa. Ela me ligou, só que nessa época, além de eu estar no frango, eu também tinha outras atividades, que eu sempre fui muito correria. Eu trabalhava do frango de 8 horas da manhã até 2 horas da tarde. 2 horas da tarde eu fechava e fazia outras coisas. Uhum. Né? Ela me ligou, quero falar com você. Eu falei, poxa, uma mulher me ligando, não estou entendendo tal. Essa mulher me ligando, beleza. Aí eu tive um sonho com você. Eu falei, diga, conte o sonho. Aí ela me contou o sonho. Quando ela me contou o sonho, eu entendi, através daquele sonho, que Deus tinha um propósito. Só que eu peguei e falei para ela, eu sou casado. Ela, não, tudo bem, eu estou lhe falando o sonho que eu tive. Entendeu? Aí
despertou em mim o entendimento assim, Deus está preparando alguém que vai fazer a diferença na minha vida. Foi aí que eu fui começando a tomar coragem. Eu não me relacionei com ela em momento nenhum. Ela falou assim, eu só vou me relacionar com você, só vou realmente entender que você é o homem para mim no dia que você entender que eu posso fazer alguma diferença na sua vida. Mas primeiro você precisa resolver sua vida. Perfeito. Aí eu, cara, ok. E aí eu fui criando coragem. Dessa coragem, eu cheguei em um momento para essa pessoa que na época eu tava, e tomei atitudes assim, olha, eu já vi mensagens suas, já vi comportamentos seus, entendi que você não é um tipo de mulher para mim e eu quero terminar com você. Acho que a minha esposa, ela foi a pessoa que me encorajou a tomar foi um impulso, foi um impulso que eu precisava desse relacionamento, que já era um relacionamento que não dava para viver mais. Eu não era casado em papel, eu morava junto com ela, na verdade, a gente morava junto. E aí, nesse aspecto, eu consegui sair. Aí Já não tinha legalidade. Já não tinha legalidade. E aí eu fiquei morando na casa de minha mãe. E aí a gente começou a se conhecer. E aí eu vi começar, Deus falar, ela falou assim, eu só vou ficar com você se você voltar para Jesus. Meu Deus. Aí pegou o homem. Essa é a mulher de Deus. Aí, meu amigo, aí foi que eu voltei para Jesus. Ela me fez voltar para Jesus. Eu admiro ela até hoje, ela é uma mulher maravilhosa. Mas naquele momento que eu conheci ela, eu fiquei tão admirado, não só pela mulher de Deus que ela era, mas pela postura que ela tinha. Entendeu? Eu fiquei apaixonado por ela. E eu percebi que eu tomei a atitude certa no dia que eu pude ver a minha ex-namorada, vamos dizer assim, né? A pessoa que eu me relacionei, que a vida dela tá do mesmo jeito e que eu estive com ela há mais de 12 anos atrás. Meu Deus. Eu falei assim, ó, o livramento que Deus me deu. Eu percebi o livramento que Deus me deu. Pela oportunidade, eu falei, Deus foi o direcionador para eu começar a viver o que eu estou vivendo hoje. Então assim, eu larguei tudo naquela época, banda, tudo mesmo, para viver o que eu vivo hoje. Então assim, eu acredito muito que a pessoa certa na sua vida direciona você para viver também as coisas certas. Correto. É o que eu acredito. Perfeito. E aí, um recado para quem está nos assistindo, para entender, né? Que quando Deus tira, muitas vezes a gente quer, não, mas isso é meu. É meu. Eu tenho que buscar. Não pode. Deus está dizendo, não, filho. Você não sabe o que ela fala, o que ela faz, o que ele fala, o que ele faz, quando você não está presente. E às vezes a gente quer porque quer e tá ali, né? E Deus está dizendo, não é por aí. E aí, muitas pessoas depois lá na frente, quando olha para trás, diz assim, poxa, não era desse jeito. Não. Mas aí nem todos têm essa felicidade de olhar para trás e dizer, ainda bem que eu obedeci. Ainda bem que eu obedeci. E eu vi que Deus foi muito bom comigo. E aí é isso. Muito bom. Para quem está nos assistindo, obedeça. Sinta, e aí eu falo sempre, assim, eu gosto de usar isso, porque muitas vezes a gente quer saber, né? A gente quer saber, por que não? Eu tenho que saber. E eu digo, nem sempre saber é melhor do que sentir. Então, ou seja, sentir muitas vezes é melhor do que saber. Porque às vezes você sente, mas você não vai saber naquele exato momento. Porque ali naquele momento você sentiu que não era mais aquela pessoa. Não era. Hoje você sabe, mas naquele momento lá atrás você só sentiu. E isso é muito importante, né? Para quem está nos assistindo, aprenda a sentir. Aprenda a sentir. Porque é como eu disse, sentir muitas vezes é melhor do que saber. Verdade. Não é verdade? Isso faz total sentido, porque às vezes existem sensações que nós temos que nós não conseguimos identificar ou entender naquele momento. Sim. Eu acho que o tempo faz sentido para você saber decifrar melhor. Sim. E como eu já tinha, desde novo, Deus sempre me usou em revelação, em visão. Eu sempre vi algumas coisas, minha mãe achava que eu era até maluco, mas
Minha mãe levou para vários psicólogos, cara. vários psicólogos. Não sei se tem problema, não sei se tem problema, deixa eu levar. Não tá errado esse menino. Eu tinha um medo muito grande de dormir sozinho no meu quarto, porque quando eu olhava no meu quarto, eu via uma aranha gigante debaixo da minha cama. Caramba. Era um negócio medonho, eu via. Eu tinha medo de dormir no meu quarto. Ela não entendia porque eu dormia com ela, você entendeu? Uhum. E até uma vez que eu tava com a minha mãe, eu mais novo, brincando e tal, aí de repente parece que eu tive um desvaneio, não sei, eu saí do momento, e eu tinha uma visão, eu via um bocado de gente voando, eu falei, mamãe, tem um bocado de gente voando, ela deu um tapa na minha cabeça. Tá maluco, menino? Minha mãe é uma figura, velho. Deve ser doido, menino. Então, assim, esses sentimentos eu sempre tive. Uhum. Entendeu? E aí tem coisas que a gente leva como sexto sentido. Tem mais sexto sentido, mas não, às vezes é Deus falando com você. Às vezes é Deus direcionando, Deus me mostrando. De sonhos, por exemplo, Deus fala muito comigo em sonho, entendeu? De eu ver a pessoa com uma roupa, no outro dia a pessoa tá com a mesma roupa, de Deus dizendo faça isso, no outro dia realmente eu não fazer, isso é livramento. Então, assim, Deus sempre falou comigo assim. Então, desde novo, desde pequeno. Então, assim, eu senti e eu entendi. Eu acredito que se eu tivesse... E minha mãe falava, você não vai ficar com ela, você não vai ficar com ela, você não vai ficar com ela. Ela não é mulher de Deus para você. E eu ali achando que ela é a mulher de minha vida. Você entendeu? Uhum. Mas quando eu entrei naquela sala, quando eu via, você entendeu? A pessoa que ela era, como ela o momento também que ela estava passando, e que Deus começou a formar ali uma amizade para hoje se tornar um relacionamento. Eu vi que Deus, ele sabe fazer as coisas da forma como você nem imagina. Uhum. Às vezes, como nós começamos aqui, os pais podem traçar nossos planos, mas Deus, desde o ventre da sua mãe, ele já escreveu coisas ao meu respeito, a seu respeito, que você nem sabe. Verdade. A gente falou um pouco dessa trajetória, e aí eu queria entender um pouco mais, assim, acho que a gente já começa a entender um pouco aqui. Sim. Mas eu quero deixar isso mais claro para quem está nos assistindo. Sim. Como foi essa clareza, esse entendimento do seu chamado para cuidar de pessoas como pastor, né, como um direcionador mesmo ali? Esse direcionamento ele começou a acontecer a partir de pessoas que chegavam usadas por Deus e falavam assim, olha, o seu chamado está atrasado. Por que o meu chamado está atrasado? Porque já era para você estar vivendo, né, o seu propósito há muito tempo, mas você tem postergado. Então, só que assim, eu não queria exercer, ou muito menos estar vivendo coisas que eu ainda precisava ajustar, coisas que eu ainda precisava consertar. Porque assim, eu acho que o homem de Deus, para estar no altar, servindo, né, executando, eu acho que algumas coisas na vida dele precisa estar muito bem pontuada. Perfeito. Tá? Não é de qualquer jeito que você tem que exercer o ministério, não é de qualquer forma que você tem que exercer o ministério. É por isso que hoje o evangelho está sendo muito escandalizado, muito pontuado, muito criticado, porque hoje as pessoas têm achado que simplesmente é só subir no altar, trazer uma palavra, todo mundo dá uma glória a Deus, mas se esquecer de como é que você é dentro de casa, vai se esquecer de como é que você é com sua família, vai se esquecer de como é que você é no seu dia a dia, vai se esquecer de como é que você administra, né, o que passa na sua mão. E o principal ministério começa dentro de casa. Né? Dentro de casa. Então, eu precisava organizar muita coisa na minha vida. Uhum. Na minha vida, não só conjugal, como profissional, como social, como pessoal. Muitas coisas eu acredito que primeiramente eu precisava organizar. Então, é assim que eu entendia. Uhum. Eu sempre fui de bastidores de igreja. Eu sempre fui muito dedicado. Eu sempre fui muito... entregue né, àquilo que eu fazia. Não é à toa que quando eu casei com minha esposa, eu vou falar isso aqui com total propriedade, um próprio pastor saiu da igreja dele, o próprio pastor dela saiu da igreja dele para dizer para ela não casar comigo. Caramba. Saiu da igreja dele, da casa dele, o que ele estava fazendo, parou tudo para chegar na casa da minha sogra, para dizer para minha esposa não casar comigo, porque eu não era homem para ela.
Aí eu entendi que o inimigo se levantou desde o início do meu casamento. Então assim, eu e minha esposa, nós passamos algumas dificuldades e todas essas dificuldades que nós passamos, eu vi a mão de Deus. Sim. Eu casei e aceitei casa, Habib. Em uma semana Deus providenciou casa. Meu Deus. Meu casamento, eu não tinha... Eu vou falar isso aqui, mas pode ser que seja sobrenatural para algumas pessoas, pode ser que seja normal para umas, tal, pode ser sobrenatural para outras. Mas assim, tem gente que gasta 100 mil em um casamento. A gente gasta 50 mil em um casamento, a gente gasta 1 milhão no meu casamento. Sim. Eu gastei no meu casamento R$1.900. Casei em um lugar, tive violino tocando, pastor ministrando. Meu casamento foi lindo. Sobrenatural. Foi sobrenatural. E eu percebi o sobrenatural de Deus desde o dia que eu me casei. Só que assim, para o que é sobrenatural, é aí que o inimigo se levanta para querer destruir o que Deus está construindo. Sim. Então, o inimigo se levantou muito forte para destruir meu casamento. Não com coisas grandes, mas coisas pequenas. Só que antes de o inimigo agir, Deus, ele tem a capacidade, a humildade, a vontade de te dizer assim, olha, Deus usou a boca de um homem e falou assim, as pequenas coisas destroem toda a vinha. Então, o meu relacionamento com a minha esposa, desde o início que nós nos juntamos, foi uma benção. Mas pequenas coisas acabavam deixando a gente em um certo momento brigávamos por causa de besteira, de bobagem. Né? Minha esposa ela sempre foi muito sanguínea, até hoje. Mas hoje eu sei lidar mais. Hoje eu sei contornar melhor. Mas a minha esposa ela sempre foi muito pra frente. É aquela mulher destemida, aquela mulher dicionadora, aquela mulher que toma posição, né? Que tem muito homem que não sabe lidar com esse tipo de mulher. E eu sempre também fui muito assim. Eu sempre, desde novo, sempre tomei conta das minhas coisas. Sim, porque pela sua trajetória dá pra gente ver, né? Eu sempre tomei conta das minhas coisas. Então, aí, quando a gente se juntou, ela sempre tinha aquele choque de opinião, ela sempre foi fogo muito... e pólvora, meu Deus, era um negócio, mas assim, mas o Senhor estava no meio. Sim. O Senhor estava no meio. Gerou dúvida no início de se realmente era homem, mulher de Deus, se a gente era um casal, gerou dúvidas. Mas Deus o tempo todo, estou com você no negócio. Eu juntei vocês, Deus falando, Deus falando, Deus falando, Deus falando. E eu precisava ajustar essas coisas. Porque esses detalhes não me deixavam eu ser 100%. Sim. E eu hoje sou formado em teologia, eu sempre fui muito, eu sou biblista mesmo, eu gosto de Bíblia, eu sou muito bom. Eu sou exegeta, eu gosto de esmiuçar. E daquele início, quando eu entendia que Deus tinha um negócio comigo na palavra, só que assim, eu tinha que me dedicar à minha família, dedicar ao trabalho, porque no começo da minha profissão não foi fácil, foi muito difícil o negócio da minha profissão. Porque quem é corretor que está me assistindo sabe, no início não é fácil. Sim. No início é difícil. Então, no início da minha trajetória, quando eu comecei a trabalhar no escritório aqui nesse prédio, né, que esse rapaz, ele acreditou em mim, ele foi, e por mais que ele tenha acreditado em mim, mas no momento ele me decepcionou. Porque a gente vive de comissão. Sim. Nós somos comissionados. Então, o aprendizado foi difícil. Então, naquele momento, eu tinha que conciliar a minha família, conciliar filho, conciliar despesa e tudo isso. Então, assim, pense em uma responsabilidade que caía pelas minhas costas. Minha esposa também era corretora também. Então, a gente vivia uma luta junto. E a gente sonhava junto. E não tem nada fixo, né? Nada fixo. Sonhávamos juntos. E eu me lembrei agora, viu, Habib, que eu estava com ela no ônibus. E ela estava grávida, né? E aí ela falou, filho, eu não vejo a gente comprar nosso carro. Porque a gente não vai passar mais por esse aperto. Porque até para sentar no ônibus, as pessoas eram grávidas, não davam nem a preferência para sentar. Isso cortava o coração dela. E aí eu falei assim, não, filho, um dia você vai me ver passar aqui com o nosso carro, a gente vai deixar esse negócio de lado. E aí ela sempre foi muito para frente, como eu lhe falei. Aí eu recebi uma comissão de um negócio que aconteceu muito rápido. Deus foi muito rápido assim em fazer a gente prosperar. E aí ela falou, vamos fazer um consórcio. Eu falei, bora fazer esse consórcio.
Aí ela fez um consórcio de uma carta de 27 mil na época. E aí, no mesmo mês que ela fez o consórcio junto comigo, contemplamos. Aí, ó, tá vendo? Para você que não acredita, pega a visão. Já lhe disse, esse episódio você tá com papel e caneta na mão. O homem tá soltando as pérolas aqui, ó. Aqui a granada chegou sem pino, meu irmão. Então pega aí, viu? Para você que tá nos assistindo, entenda uma coisa. Quando Deus tem propósito na sua vida, Ele não vai medir esforço para fazer acontecer aquilo que Ele já escreveu a seu respeito. Olha é aí. O que eu acredito. Olha aí. E pra gente ficar um pouquinho no gostinho, eu vou só chamar aqui os nossos patrocinadores e aí a gente volta. Não perca o raciocínio aí não, que eu sei que não vai perder. Mas tá pegando, né? Aproveita agora, pega o papel e a caneta e vai anotando. Aí, ó, você que tem seu restaurante, seu bar, você quer fazer seu casamento, seu aniversário, Gelo Baiano, são gelos saborizados. Você pode fazer aí seu drink. Eu adoro fazer um drink sem álcool, tá? Porque eu não bebo. Então eu gosto de fazer uma churrapzinha ali com gelo de maracujá, meu amigo. Hoje, infelizmente, eu esqueci, mas para trazer para o nosso convidado, tô na dívida aí, ó. Mas é surpreendente, é algo divino, viu? Uma churrapzinha com o gelo saborizado de maracujá. Deixo a dica para vocês aí. Então você pode chegar lá, segue lá o Instagram, @gelobaianooff. Vai lá, faz seu pedido. Você quer fazer seu casamento, seu aniversário, sua festa, enfim. Não deixa de fazer seu pedido, os meninos vão te atender lá super bem. Você pode fazer sua encomenda. Deixar um abraço aqui também para Álvaro Castro, Gabriel, Lemon de Coifé. Você que tem seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa, vai lá, fica lá no Cidade Jardim. O cara talentosíssimo. Você quer ficar mais belo, mais bela? Leva lá sua parceira, que ele vai fazer algo surpreendente. Eu garanto que você vai sair de lá com a princesa e com o príncipe, porque o cara tem talento para isso aí. Que beleza. E esse eu não posso deixar de falar. No Tempero, mandou ontem lá, meu amigo, um hambúrguer de cupim. Que negócio divino, pastor William. Que beleza. O cara é diferenciado, rapaz. No Tempero são hambúrgueres artesanais. Algo divino, surpreendente. Então, vai lá, faz seu pedido. Não precisa você sair agora, não. No final do episódio, eu vou deixar lá na descrição. Vai estar lá, ó, as redes sociais do pastor William. Vai estar lá a rede social de todos os nossos patrocinadores. E aí, você clica lá no Tempero, você já pode fazer seu pedido. Tem lá o link direto do iFood. Você já pode fazer seu pedido pelo iFood. Ou você pode também clicar lá no link do WhatsApp, conversar um pouco com eles lá, entender um pouco mais e fazer o seu pedido totalmente personalizado. Fica a dica aí, aproveita e faça seu pedido, porque no Tempero, ó, o nome já diz, no Tempero, é no ponto certo, é no tempero certo, meu irmão. Alô, Thiago Lupas, aquele abraço, meu irmão. Bom, voltando aqui para o nosso bate-papo, né? E aí você falando sobre o seu propósito, sobre o seu chamado. Sim. E aí aquilo, né? A gente precisa entender de fato que quando Deus está no negócio, que quando Deus faz as coisas acontecerem, a gente não precisa se preocupar. Sim, sim, sim. Não é verdade? Sim, sim. Como você aí, né? Você falando que idealizava, sonhava, de repente vocês fazem um consórcio e no mesmo mês ali, né? É contemplado. Eu sempre fui muito sonhador, né? Minha mãe falava assim, você sonha demais. Vai com calma, vai pôr no chão, você entendeu? Não é assim, né? Ela acredita, né? Até hoje ela acredita, né? Ela mudou muito, né? Mas assim, a gente não pode julgar quem foi criado de uma forma, né? Para, como a gente falou dos nossos filhos, a forma como ele vive hoje. Sim. Naquela época a gente não tinha, a gente não tinha acesso a uma parede, não tinha acesso ao YouTube. Hoje a informação era muito mais escassa. Hoje nós somos ricos de informação. Exato. Então assim, meu filho tem uma perspectiva diferente, tá? Olha que meu filho chega a falar coisa que eu nem sei. Mas assim, naquela época era assim. Então assim, ela tentou de todas as formas me privar de certas frustrações. Mas eu sempre fui aventureiro. Eu sempre acreditava no mais. Eu posso, eu consigo, eu vou viver o sobrenatural. Hoje eu tenho sonhos maiores. Sim. Eu acredito que você também tenha sonhos maiores. E baseando-se nesses sonhos que hoje eu acredito, mas tudo eu faço questão de perguntar a Deus. Isso é muito importante. Porque não, o meu chamado, o meu propósito, o meu ofício me exige isso.
A Bíblia fala que Josué, ele tinha um propósito, ele tinha um ofício, ele tinha um chamado de levar o povo até a terra prometida. Mas os gibeonitas se disfarçaram e chegaram até ele, dizendo que era de um povo distante. Então, Josué acreditou nisso. Mas a Bíblia fala que Josué não consultou o Senhor. Muitas coisas na nossa vida, irmão Habib, às vezes dá errado porque nós não perguntamos ao Senhor primeiro. É verdade. Então hoje tudo eu pergunto ao Senhor. Não colocamos o Senhor como prioridade. Como é que eu posso dizer, eu sou um pastor, eu sou um homem de Deus, mas na hora eu quero fazer as coisas da minha vontade e do meu prazer. Até quando eu vou ministrar, eu pergunto, Senhor, qual é a mensagem? O Senhor quer que eu leve para aquele povo? O que o Senhor quer que eu fale para aquele povo? Porque a mensagem, por mais que ela seja, às vezes, não do agrado do presidente da igreja, mas às vezes vai ser do agrado de alguém que precisa ouvir. Cara, você falou algo aí que eu estava conversando essa semana com um amigo, que também é pastor, né? E ele estava passando por um momento na vida dele e ele falando, né, que ele nunca se viu. Tem 8 meses que ele não está pregando. Sério? 8 meses. Caramba. Mas um homem de Deus, meu irmão. Um homem de Deus, mas... Enfim, passou por muitas coisas na vida dele. E Deus, eu disse, irmão, Deus está te escondendo. Porque quando ele soprar, você se prepara. E ele falando exatamente o que você acabou de falar. Que quando a gente pede a direção de Deus e a gente chegar numa casa e pregar aquilo que o presidente não quer que você pregue, meu irmão. Mas Deus está mandando você abrir a boca e falar. Ou quando Deus lhe mostra algo errado e você tem que chegar, abrir a boca e falar. Olha aí. Meu Deus, é forte, meu irmão. E aí, como é que a gente faz? Porque não é fácil. Porque a gente está lidando com homens, com pessoas, seres humanos. Mas é aquilo que você acabou de dizer. Quando a gente entende o propósito de Deus e quando a gente aceita aquilo que realmente Ele quer entregar, como você falou, você vai pregar, você pergunta a Ele. E aí, o pastor William sai. E quem entra é o Espírito Santo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, amigo, eu entendi isso. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a viver uma vida de mais direcionamento com Deus. Às vezes, como eu sou um biblista, eu sou uma pessoa que gosta de buscar no meu dia a dia, no meu trabalho, na vocação que eu tenho, que eu também tenho que dedicar no meu trabalho. Sim. Entendeu? Às vezes eu paro para poder me meditar, para poder orar, para poder buscar. Né? E tem coisas que às vezes eu vi as pessoas fazer e eu dizia assim, eu nunca vou fazer isso. E hoje eu faço. O problema de toda mulher, de Deus, de todo homem de Deus, é achar que Deus não tem um compromisso ímpar com cada um. E Deus tem um compromisso ímpar com cada um. Verdade. Se você olhar para os grandes profetas, os grandes homens de Deus da Bíblia, Deus tinha particularidades com cada um. Da forma como ele falava, da forma como Deus pedia. Imagine Deus pedir para um profeta para se casar com uma prostituta. Imagine Deus pedir para o profeta dormir 390 dias de um lado, 40 dias de um outro, comer pão assado na fezes de animais. Então não é fácil. Não é. Para ser um homem verdadeiramente... Às vezes eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Eu vi minha esposa, ela tem uma amizade com uma moça que ela é da Umbanda. Né? E minha esposa acredita na conversão genuína. Não aquela... eu me converti. Não, aquela que é genuína mesmo. Aquela que a pessoa larga tudo para viver um chamado, propósito. E eu falo isso porque eu tive uma experiência com uma ex-funcionária nossa, né, até chegar no caso dessa moça que é do Candomblé, que essa nossa ex-funcionária, ela era lésbica, não aguentava ver uma mulher passar. E uma vez o Espírito Santo me tomou e eu comecei a falar com ela. E olha que eu não sou de fazer isso, né, de chegar botando Deus na cara. Eu entendo que existe um processo de Deus. Deus tem uma particularidade com cada um. Da mesma forma que Deus, Jesus se encontrou, né, com Paulo no caminho. Então, aí eu parei e comecei a falar com ela algumas coisas. E aí o Espírito Santo tomou na boca e falou assim: você vai ter um encontro com Jesus no seu quarto. E nunca mais vi ela. Ela era ex-funcionária que depois da pandemia a gente teve que diminuir. A gente tinha uma loja infantil ali em Cajazeiras. Nós tivemos que diminuir o quadro, né? E a mãe dela não queria, porque queria que ela era asmática, ela não podia trabalhar, e nós demitimos ela. E aí a pandemia passou. Aí quando eu tô indo para casa, eu tô vendo a portão aberto e tal, e quando eu entro ela tá lá em casa conversando com minha esposa.
Só que eu vi o sorriso dela, né? Eu vi a fisionomia dela diferente. Eu, gente, o que está acontecendo? Aí ela, seu William, eu quero te contar uma coisa. Aí eu, conte. Ela falou, eu aceitei Jesus. Ô, glória. Quando ela falou isso, ela falou assim, olha, eu lembro das palavras que o Senhor falou para mim, que eu ia ter encontro com Jesus, e Jesus veio no meu quarto. Apareceu para mim. E naquele dia eu não comecei mais a me olhar da mesma forma que eu me olhava no espelho, como homem. Eu comecei a sentir nojo de mim. Meu Deus, é forte. E ela hoje é casada. Olha aí. Tem um filho, obreira da casa do Senhor, e está vivendo um propósito. Meu Deus. E aí eu fiquei Glória. impactado com o que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E aí, minha esposa, ela tem uma amizade, né? Eu não sei se, não vou dizer que é amizade, né? Porque não convive, né, a nossa casa. Mas ela é uma conhecida de minha esposa. Aí minha esposa, com a intenção de chamar para perto, para começar a fazer um trabalho, né, de evangelismo, ela foi na nossa casa. Quando ela chegou na nossa casa, né, eu deixei minha esposa conversando com ela e eu fiquei no meu quarto, no meu escritório, né, que é um home office, né, e ali ela conversando, e ela começou a falar coisas para minha esposa que eu percebi que nós como cristãos estamos muito rasos. A gente não tem ideia de como um pai de santo, um feiticeiro, ele se dedica ao ofício dele. É verdade. Em dias. E ouvindo aquilo eu fiquei chocado, porque dava para eu ouvir um pouco a conversa. E teve uma hora que elas começaram a falar um pouco mais alto, e aí eu não pude deixar de notar, né, elas conversando. E ela falou que quando o santo dela pede coisas, se ela não fizer, o santo cobra. E aí eu pergunto para você que está nos assistindo, o que Jesus tem lhe cobrado? Meu Deus. O que Jesus tem requerido de você? Às vezes não é nada tão... E você tem se colocado tão disposto para fazer, ter colocado dificuldade para fazer. Verdade. Eu falei, pega o papel e a caneta. E naquele momento, meu amigo, eu entendi a coisa, eu preciso buscar mais. Sabe o que ela falou? E ela falou que o nosso Deus é um Deus que deixa a gente muito à vontade. Uau. Porque o Deus dela não deixa. E é difícil ouvir isso, né, irmão Habib? É forte, meu irmão. É forte. E realmente Deus nos deixa muito à vontade. Você vai para a igreja a hora que você quer, você ora a hora que você quer, você faz o que você quer. Se você quiser deixar de até de congregar e dizimar, você deixa. Mas eu entendi uma coisa, sabe quem é que realmente Deus começa a requerer? Naqueles que Deus entrega talento. Aqueles que Deus entrega talento, meu amigo, Deus, ele vai requerer sim. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. E aí, eu ouvindo aquela conversa dela, e minha esposa terminando a conversa com ela, minha esposa ficou assim impactada. Porque ela percebeu o quanto os príncipes das trevas se esforçam para viver algo que para a gente possa ser assim, que não tem significância, né? Mas que para eles tem muita significância. Verdade. Verdade. E aí minha esposa falou assim, olha, nós, como cristão, somos muito rasos. Muito raso. Então, isso é um alerta para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, e você pensar e entender que se o inimigo tem trabalhado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, é para você se levantar hoje. E você se dedicar a um ofício que o Senhor já tem colocado para você poder exercer. Às vezes, a gente perde batalha, sabe por quê? Porque nós não estamos exercendo com exímia destreza aquilo que o Senhor colocou na nossa mão.
Se você é um intercessor, se você é uma intercessora, se você é um profeta, uma profetisa, se você é um homem ou mulher de Deus que lidar com exímia perfeição a palavra, faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu estou chamando hoje você para exercer seu ofício, seu propósito, porque os filhos da treva não estão brincando. Tem gente que fica meses sem comer, bebendo sangue. Tem gente que fica dias. Tem gente que faz pacto até para não ir nem na praia, porque o santo não deixa. Você pode ir na praia, você pode ir no circo, você pode ir no parque, você pode fazer o que quiser. A única coisa que Deus pede é que a gente possa ser um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. É verdade, meu irmão. É verdade. Pura realidade. Então é muito simples dizer: eu vivo o meu chamado. Você tem vivido o seu chamado mesmo? Eu vivo o meu propósito. Você vive o seu propósito mesmo? Você tem vivido mesmo? Eu abro mão. Você tem aberto mão mesmo? Você tem aberto? Porque é muito fácil. Às vezes você dá um rim, dá um fio, dá tudo pelo seu filho, pelo seu parente, mas pela obra, tem gente que faz descaso. Tem gente que fica com mimimi procurando desculpa. Eu sirvo hoje na obra lá, meu amigo, e entendo uma coisa: eu fico buscando pessoas para servir. Não tem pessoas para servir. A obra está carente, o povo de Deus. Acordem. O inferno tem ganhado espaço, tem ganhado campo, porque a gente tem deixado de se levantar com o propósito certo. Tem gente achando que hoje é o suficiente estar em casa assistindo. Eu sou igreja. Onde eu chegar, eu sou igreja. Mas eu dizer uma coisa para você: você pode ser igreja onde quer que você chegue. Mas a palavra diz: onde tiver 1 ou 2 reunidos, ele vai se fazer presente. Não fique só achando que você assistindo fulano, beltrano pelo YouTube faz a diferença na sua vida, não. Às vezes pode até fazer, porque eu conheço pessoas que foram realmente acessadas por vídeos, que hoje vivem um propósito, mas às vezes é necessário você estar em um ambiente que você faz diferença. A Bíblia fala que Eutico estava vendo Paulo pregar, ele estava na janela, ele ficou vendo a madrugada toda, vendo aquele homem falar sobre Jesus, falando o que ele fazia, falando o que ele ia fazer, quais as direções, quais eram as coisas que iam acontecer naquele momento, que estava por vir, que estava por chegar. Mas Eutico ficou tão impactado. Me desculpe, como é que você fica impactado para dar sono? E solta tudo, meu irmão. É isso aí. Tem gente dormindo na igreja. É verdade. Tem gente viajando na igreja. Quando você chegar em ambientes proféticos, quando você chegar em lugares que a palavra está sendo revelada, está sendo entregue, tome posse, pegue ela, mergulhe. Leve para sua casa. Abre o coração. Porque eu não vejo na Bíblia, em casa que Jesus entrou e não houve mudança. É real. É real. Se da sua casa ainda não está tendo a mudança, deixa eu dizer uma coisa: eu profetizo, ele vai entrar na sua casa hoje. Ele vai fazer a diferença hoje. O que estava fora do lugar vai voltar para o lugar. Aquilo que estava havendo divisão vai ter. Aquilo que estava tendo que o inimigo queria despedaçar, vai haver unidade, vai haver alegria. Você vai cantar o hino da vitória. Eu profetizo que você vai entender o que é viver um propósito, um ofício, um chamado. Eu creio, eu também creio, meu irmão. Eu creio. Meu irmão, você falou 2 coisas e me chamou muito a atenção, cara. E é forte isso aqui, velho. É muito forte. As pessoas que estão vivendo, né, esse mundo, esse universo, elas têm muito a ver, não é verdade? Sim. Fazem trabalho, fazem obras e estão vendo. Sim. No plano espiritual, o crente não vê, meu. Não, o cristão não vê. E é isso que eu acho que tem dividido as pessoas, porque as pessoas estão muito mais apegadas ao que os olhos veem do que ao que o plano espiritual vê. Porque se a gente está num avião, meu irmão, a gente está no avião, você está vendo tudo do alto. A gente tem uma visão totalmente diferente do que a gente vê aqui na Terra. E mesmo assim, se a gente estiver sobrevoando o oceano, a gente lá de não sei quantos 1000 metros acima, a gente não consegue ver o fim do oceano. Sim, não consegue. E as pessoas aqui na Terra estão dentro da igreja e quer já ver o final. Já quer que Deus entregue. Não, é isso aqui, ó, que você vai ter. Só que lá, eles fazem os trabalhos, eles estão vendo os trabalhos, e as pessoas estão muito mais
crendo naquilo que estão vendo do que naquilo que não estão vendo. Só que as coisas de Deus é como eu falei, nem sempre é para saber. Às vezes aquele momento é só para sentir. A Bíblia fala que Abraão não viu. Não viu. Mas creu. Não é? Não é? Quantas vezes o cara estava construindo aquela arca, você é maluco, você é doido, e só o doido e a família dele sobreviveu. Sabe quem realmente quem crê? Aquele que está construindo alguma coisa. É real. Eu costumo dizer o seguinte, quando Moisés ele envia os espias para entrar na terra prometida, ele envia 12, não é isso, meu parceiro? Exato. Envia 12. Só que dos 12, só volta 2, dizendo que a terra era boa. Aí eu aprendi uma coisa. Só acredita quem carrega. Uau! E eu tenho pra mim que quem carregou aqueles cachos de uva nas costas foi Josué e Caleb. Porque eles sabiam o preço do que a terra estava prometendo para eles. Então assim, se você às vezes assim fala assim, rapaz, larga fulano, larga Beltrano, e ele falou, por que você ainda está insistindo tanto em fulano? Porque ela sabe a promessa que ela ouviu, porque ela sabe o que ela está acreditando. É verdade. Porque você só larga aquilo que você não acredita, rapaz. Verdade. Outra coisa, meu irmão, que eu vejo hoje nas igrejas, isso aqui, velho. Sim. Isso aqui é uma distração. Isso aqui é uma distração. Me perdoe, meu irmão. Mas eu sou adepto de igreja. Entrou na igreja para cultuar, guarde o seu celular, meu irmão. Sabe por quê, irmão? Tira muita atenção. Veja só, pastorzão. O cara tá aqui, lendo ali. Você colocou o versículo, ele tá aqui. Beleza. Vou dar uma espiadinha no WhatsApp. Não. Isso aí é de menos. Mas às vezes o cara tá esperando uma resposta da empresa. Às vezes o cara tá esperando uma resposta de uma reunião. Às vezes o cara discutiu com a esposa e ele tá esperando uma mensagem aqui. Aí ele tá aqui, Aí chega uma notificação. Plim! A mensagem da empresa. Ele vai abrir, meu irmão. Acabou, esqueça o culto. Acabou. Ele vai clicar no WhatsApp e ele vai entrar. Se for, meu irmão, do interesse dele, se for a resposta boa, ele vai ficar em êxtase. Ele vai esquecer do culto. Se for ruim, ele vai ficar... Eu posso dizer uma coisa, amigo? A distração está aqui, irmão. Como pastor de igreja hoje, as pessoas estão mais preocupadas com a hora que o culto vai terminar. É real. E outra coisa, a gente tem vivido um momento profético, nosso culto é profético. A igreja que eu administro lá com o pastor Arlen Brito, então um abraço para ele, pastor presidente de lá da Escudo da Fé. O nosso culto é muito profético. É o que teve na Tempo de Cantar? Sim. Bênção de Deus, amigo. Nosso ministério trabalha com cura, libertação e palavra. 3 coisas que nosso ministério tem muito afinco de lidar. Eu já vi pessoas lá na igreja com câncer, com nódulo, serem curadas. Eu creio. Pessoas com coluna travada, de ir a médico, de ter exame e não saber o que está acontecendo e serem curadas. Eu creio. Pessoas com esporão, com dor no joelho, de serem curadas. Minha sogra é uma pessoa, né, que foi curada através dessa unção que Deus colocou através da nossa vida. Então nosso ministério é assim. E eu já tive a oportunidade de ver a libertação de algumas pessoas. Eu também trabalho com libertação. E eu sei o quanto às vezes as almas são escravizadas. Sim, e não é uma obra fácil. Não é obra fácil, não. Eu fiz uma obra de libertação de uma jovem com espírito de lesbianismo, né, que um dos propósitos dela estar naquele momento vivendo aquilo, sendo atormentada, foram por palavras faladas pelo próprio pai. Meu Deus. Então, às vezes, famílias direcionam, proporcionam, às vezes, filhos viverem coisas por causa de palavras proferidas. A gente tem que ter muito cuidado do que a gente profere para os nossos filhos. Que a gente profetiza, que a gente declara. Eu falo isso muito em casa. Porque a mesma boca que profetiza a bênção não pode profetizar a maldição. E ela tem o poder para trazer vida e trazer... Que a Bíblia fala que o poder da morte e da língua está a vida está na língua. Exatamente. Então, eu tive a oportunidade de fazer essa libertação dela. E o diabo falava que estava escravizando a vida dela há muito tempo.
Então é difícil. Então a gente que mexe com isso, a gente vê, né, o diabo fazendo bagunça na vida de famílias, Sim. de casais. É por isso que o ambiente de igreja, ele não tem que ser acessado, né, por vias alternativas, porque às vezes tem coisa que vai acontecer no pessoal que não vai acontecer na internet. Verdade. O pessoal, às vezes, ali o culto presencial, A atmosfera é outra. A energia. Eu já tive a oportunidade de ir para outros países, né? Deus me deu essa oportunidade de conhecer outros países. Deus me deu a oportunidade de viajar para outros estados, de conhecer pessoas, de ter experiência com pessoas. E eu tive uma visão no momento que eu estava indo para Roma. E eu estava no avião. E eu vi uma entidade, eu vi várias entidades. Né? E em uma dessas entidades eu vi uma mulher vestida de vermelho. Aí entendi que eu estava passando pela Itália. Existe um espírito de prostituição muito grande ali, né? E demônios atuam muito forte ali, né? E eu passando pelaquela região, e aí eu fui ministrar lá, né, na igreja do apóstolo Sérgio. E quando e acredite no que eu vou falar para você, a nossa igreja, ela é avivada. E eu ministrando lá, eu vi um povo, os italianos, eles são muito frios, os brasileiros, eles são mais animados. E eu trazendo a mensagem, o povo, cadê o Glória? Cadê o Glória? E a conversão deles ali para o cristianismo precisa ser quebrada em muitas adorações a estátuas, muitas coisas lá, né, que a gente viu lá. Então assim, mas o culto era frio, o culto foi frio. Eu tive essa oportunidade de ver, né, as pessoas, a gente ministrando, falando em línguas, e algumas pessoas olhando assim, é difícil. Mas assim, o inimigo, ele tem trabalhado muito forte na mente e na vida de pessoas. E a forma que o inimigo hoje tem usado para tirar o entendimento, para poder embaraçar muita coisa, é através de internet, celular. Isso tem feito muita diferença. Hoje a gente tem visto muita coisa acontecer e divergências de opiniões, um que acredita em uma coisa, outro que acredita em outra, mas aí o que Cristo está sendo edificado nisso? O que Cristo está crescendo? Eu chego e falo para o meu pastor presidente fala assim: olha, meu pastor, o ministério de Cristo deu certo, sabe por quê? Porque todos falavam a mesma língua. Perfeito, cara. Perfeito. Todos tinham a mesma visão. Perfeito. Todos tinham o mesmo entendimento. Quando você chega no ambiente, um fala uma coisa, não cresce. Não cresce. Perfeito, é verdade. E como é que nossa vida cristã, o cristianismo vai crescer com tantas divergências que a gente vive hoje no Brasil? Com tanta coisa. Você vai na internet, você vê o tempo todo um criticando o outro, um massacrando o outro, um querendo ser melhor que o outro. Que unidade é essa? Que evangelho é esse que Cristo criou com unidade, com propósito? Que é isso, cara? Alguns líderes pregando o mundo. Tem líderes aí, meu irmão. O cara já tem aí quase um ano, mas o cara postar que ele tá no show, o cara é uma liderança do tamanho que esse cara é, e ele pregar que ele tá no show de Justin Bieber para realizar o sonho de um filho dele, é complicado. Não faz sentido. Então, qual é o exemplo? Que linguagem é essa? O filho dele tá tendo ele como exemplo onde? Isso fica... Eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Meu filho olha para mim e fala assim: pai, quando eu crescer eu quero ser igual ao Senhor. Referência. Então isso é sensacional, cara. Referência. Hoje eu vou ser sincero com você. Hoje eu não forço meu filho. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ser isso. Eu deixei meu filho à vontade para ele entender que eu, como homem de Deus, no exercício do meu ofício, sim, você entendeu? Eu não sou perfeito não, gente. Ninguém é. Eu não sou perfeito. Mas a luta é diária. A luta é diária. Então, se meu filho olha para mim e fala: pai, eu quero ser igual ao Senhor, eu vejo uma admiração. Meu filho é o maior exemplo para o que eu estou exercendo. Para mim, ele se torna tipo um direcionamento do ofício. É uma régua. É uma régua do que
da forma como eu falo, né, da forma como eu ajo, como eu falei no início, né, do podcast, eu falei a respeito de que o inimigo ele agiu muito no meu casamento, no meu relacionamento, com o propósito de realmente de destruir aquilo que Deus tem construído com o propósito de exercer o meu chamado. Sim. Então o inimigo fez muito isso, então com coisas pequenas. Então, meu filho hoje, às vezes tem um momento que eu tava com minha esposa, a gente tava discutindo em algo, aí ele entrou no meio e falou: mãe, pai, que isso? Vamos orar aqui. Olha aí. Vamos orar. E ele começou a orar e achei aquilo, cara, que massa, que sensacional. E vamos orar. E eu, pai, bem, Senhor, dá entendimento à minha mãe. Começou a orar, ele orando forte assim. Eu fiquei admirado, porque é isso que nós temos que dar de exemplo como homens e mulheres de Deus, né? Na nossa casa, nossa vida, nosso dia a dia, entendeu? E é isso que eu entendo como chamado, no significado geral de chamado a ser convocado mesmo. Exato. Aceitar, né? Aceitar, ter a atenção daquilo, entendeu? E eu entendo que eu fui convocado para algo. Sim. Esse bate-papo tá incrível, rapaz, tá maravilhoso. Eu ficaria aqui 3 horas hoje de podcast, meu irmão, que tá gostoso. Tá fluindo, cara. Tá gostoso. A gente tá chegando no nosso fim aqui, mas, assim, pra gente finalizar, pastor William, eu queria, assim, você acabou de largar uma pérola aí, mas para quem está nos assistindo, o que é que você pode deixar ali, para que as pessoas entendam verdadeiramente o que é o chamado? O que é o propósito? Como é que elas podem se atentar a isso? Como é que elas podem perceber que essa realmente é uma vontade de Deus na vida delas? Para você que não entendeu o seu chamado, não entendeu o seu propósito, né, e nem a sua vocação, seu ofício, eu quero dizer para você que chamado é ser convocado. Porque a Bíblia fala que nem muitos não foram chamados, né? Mas alguns foram escolhidos. Então, se você entende que algo arde no seu coração, que Deus tem direcionado você a um propósito, que é uma razão de agir, então haja. Porque quando eu entendi o meu ofício, quando eu entendi o meu chamado, eu comecei a buscar o entendimento daquilo. Eu comecei a me preparar mais, eu comecei a me posicionar mais, né? Porque hoje a minha profissão de ofício é corretor de imóveis. Então, para eu ser um corretor de imóveis de excelência, eu precisei me preparar, precisei estudar, eu precisei buscar, precisei me relacionar. E hoje, eu não só atuo em Salvador, mas como atuo em todo o Brasil. Não foi fácil. Então tudo tem um determinado tempo para acontecer, até para todas as coisas. Verdade. E eu entendi isso. Quando eu entendi isso, as coisas já começaram a se colocar no seu devido lugar. Não só no meu casamento, não só no meu relacionamento e não só no meu chamado. Porque pessoas começaram a ver em mim algo que eu não via. E começaram a você ter chamado de pastor. Você sabe lidar com coisas, você tem um traquino para isso, você tem um jeito para isso, entendeu? E eu, porque isso? Eu não sou pastor não, eu sou de bastidor, e eu ficava dos bastidores fazendo muita coisa, e coisas começou a arder no meu coração, e eu entendi, eu tenho um propósito. E quando eu entendi que esse propósito está ardendo no meu coração, foi aí que eu entendi que eu precisava exercer aquilo que Deus já tinha designado para mim. Se tem algo ardendo no seu coração, não sei para o que quer que seja, se é para cuidar de cachorro, se é para cuidar de gato, se é para cuidar de idoso, se é para você poder realmente abrir um centro de recuperação. Eu vou dizer uma coisa para você, se isso tem ardido no seu coração, peça direção a Deus. Porque no início eu não entendia, mas como eu comecei a entender, as coisas começaram a fluir. Porque eu fui chamado para algo. E aquilo que eu fui chamado, eu precisava entender, eu fui chamado para quê? E aí Deus começou a falar, você foi chamado para a nação. Você foi chamado para você poder realmente levar uma palavra para edificar vidas. Você foi chamado para isso. E aí eu entendi o porquê. Desde o ventre da minha mãe, o inimigo queria ceifar a minha vida. Minha mãe, a Bíblia, tomou 18 Citotec para me abortar. Meu Deus. 18 Citotecs.
Desde o ventre da minha mãe o inimigo queria ceifar a minha vida. Eu passei por situações de morte, não só foi desde o ventre da minha mãe, foi inúmeras outras vezes. Eu me lembro de uma situação em que o inimigo se levantou para tirar a minha vida através de uma outra pessoa. Só que às vezes a gente pensa que a gente tem um sexto sentido, só que assim, era Deus falando comigo desde o início que eu falei com você. Deus falou comigo assim, ó, filho, você parece que vai ser assaltado. Eu pensando, você é assaltado? Como é que eu vou parecer que eu estou assaltado? E aí, de repente, eu comecei a conversar com os amigos sobre isso. E quando eu comecei a conversar com os amigos como é que cada um agiria diante de um assalto, eu falei que eu correria em zigue-zague. Aí nesse dia eu estava descendo e chegaram 2 pessoas em uma moto, e quando falaram do assalto, eu saí correndo e ele deflagrou vários tiros contra mim. Caraca. E nenhum tiro pegou. Meu Deus. Então assim, o inimigo sempre quis ceifar a minha vida porque ele entendia o meu propósito. O inimigo sempre quis me paralisar porque ele entendia o meu propósito. Se o inimigo está querendo paralisar você, se o inimigo está querendo travar você em algo, eu profetizo, você vai viver o seu propósito, você vai ver o seu chamado, você vai ver o seu ofício quando olha o olhar de Deus. Oh, glória. E eu entendi, e aquele dia, meu amigo, eu entendia que a mão do Senhor estava sobre mim. Eu lembro que eu fui, quando a gente vendia roupa infantil, foi eu e minha esposa, nós fomos para a região de Toritama, a região de lá de Pernambuco, para a região de lá, nós fomos comprar roupa. No início, a viagem foi tranquila. Mas quando nós voltamos, eu estava a 120 km por hora, 120 km por hora. Eu nunca vi aquilo. E arremessaram contra nós um carro, um negócio desse tamanho. E naquele momento, quando bateu no retrovisor, no vidro do carro, no para-brisa do carro, aquele negócio bateu no vidro e subiu, mas tinha tudo daquele negócio gigantesco que está no carro e matar todo mundo naquele momento. Mas a mão do Senhor chegou primeiro. Sim. A mão do Senhor chegou. Eu nasci com várias complicações. Eu nasci com 2 hérnias e o médico falou assim, ele tem que fazer cirurgia com urgência. Se ele não fizer cirurgia, eu fiz a cirurgia, fiquei em coma. Isso tudo novo. Então assim, eu entendi que Deus tinha um propósito com a minha vida. Eu entendi que Deus me chamou para algo. Se você tem vivido coisas que não tem acontecido, que é sobrenatural, se você tem vivido coisas que você não entendeu, que não sei por que está acontecendo isso comigo, as coisas estão mais difíceis, calma, tenha paciência, a mão do Senhor está estendida para você. Fique tranquila. Se você tem propósito, se você tem chamado, se você tem ofício, você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu creio. E dentro disso que você está falando é exatamente não ser imediatista, que as pessoas hoje estão querendo imediatismo. Então tenha paciência, tenha calma, que as coisas vão acontecer, as coisas vão chegar. É só confiar. Eu quero ler um texto aqui, Rabib, para finalizarmos. Né, eu sei que falei um pouco sobre minha vida, né, eu quis direcionar, né, um pouco sobre o chamado, propósito e ofício, para você entender que desde o início que eu me conheço por gente, Deus me direcionou para ser quem eu sou hoje. Sim. Desde o início que eu me conheço, que eu comecei a trabalhar, Deus me direcionou para viver o que eu vivo hoje. Porque assim, eu tenho sonhos maiores, eu tenho um sonho em ter um avião um dia, eu tenho um sonho, você crê? Eu creio. Então, e eu vou ser convidado vou levar você comigo. Aí você pergunta, por que, pastor, você quer ter um avião? Porque quando Deus falar comigo, filho, eu quero que você vá para os Estados Unidos levar a palavra. Filho, eu quero que você vá. Não, você vai. Mas pastor William, para que propósito ter um avião? Porque às vezes tem lugares que a mensagem não chegou ainda. É tem pessoas que ainda não ouviram o que precisa ser profetizado da sua boca. Então, assim, esse é um desejo do meu coração. Não é porque você, vou ficar parecendo que agora eu sou um bom vivão de avião para cima e abaixo, não. É porque tem propósito e coloca no seu coração que ele endorça, porque ele precisa de você para fazer algo, porque vai ter situação na sua casa, na sua vida, que Deus vai ter que usar você para você poder fazer. Não vai usar o vizinho, não vai usar o pastor, vai usar você para ser o canal de bênção, vai usar você para ser um direcionador de vida, vai usar você para profetizar e declarar uma palavra que vai fazer toda a diferença na minha vida, porque foi através de uma palavra que eu lancei para aquela ex-funcionária que hoje ela é a mulher que ela é hoje. Então assim, a gente tem que tomar posição, crente, a gente tem que tomar posição, homem e mulher de Deus, porque se nós não tomarmos os espaços que estão ociosos, que estão vagos, Satanás vai tripudiar e vai começar a agir em ambientes que você não está agindo. É por isso que o demônio tem bagunçado a política. Mas porque o homem de Deus não tem que lidar, mas tem sim, porque se tivesse um homem ou mulher de Deus na política de verdade fazendo a diferença, nós teríamos condições melhores, nós não estávamos passando o que nós estamos passando hoje.
Porque às vezes as pessoas podem até se corromper, mas Deus levanta um que seja justo, Deus levanta um que é fiel, Deus levanta um que não se corrompe, Deus levanta um que não se vende. Verdade. Nem por um prato de lentilha. Verdade. Cara, você trouxe aqui hoje várias mensagens aqui, como eu disse, para quem está nos assistindo, é muito importante ter um papel e uma caneta, porque as pérolas foram lançadas aqui. E muito aprendizado, né? Muito aprendizado. E para que as pessoas entendam de fato, né? Que tudo tem o tempo certo, tudo tem um tempo de maturação, e a gente precisa de fato confiar e acreditar. E assim, só um recadinho também para quem está nos assistindo. Você vai ver um QR Code aí em algum lugar da sua tela. Esse QR Code é sobre uma mentoria que nós temos, que se chama Você no Digital. Então você que é psicoterapeuta, terapeuta, advogado, engenheiro, médico, pastor, enfim, você que quer ingressar no meio do digital, a gente tem uma mentoria, a gente vai te ensinar passo a passo a você se colocar no digital, porque o digital hoje já é uma realidade. O digital ele está aí e quem não entrar no digital, infelizmente vai ficar para trás. Então, lá nesse QR Code, você pega seu celular agora, faz a leitura desse QR Code, você vai cair no WhatsApp totalmente personalizado, lá você pode tirar todas as suas dúvidas. A gente está com uma turma aberta agora, que vai começar em agosto. Então, para você que não quer perder tempo, que quer entender mais sobre o mundo digital e como ingressar e como capitalizar o meio do digital através da sua profissão, esse é o momento certo, esta é a sua oportunidade. Vai lá, pega aí a câmera do seu celular, lê esse QR Code e tire lá todas as suas dúvidas. Pastor William, quero te agradecer mais uma vez. É uma honra estar aqui contigo. Vai voltar mais vezes aqui nesta casa. Primeira vez. Vai voltar mais vezes aqui nesta casa. E como obrigado. Aqui é o primeiro de muitos. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Que vai rodar esse país aí fazendo Obrigado. E você falando, né, sobre a questão do que você tem no seu coração, sobre você ter um avião particular, um jatinho. Enfim, as pessoas precisam entender que quando você tem algo desse tipo, para que o pastor William precisa? É para fazer a obra. Seu jatinho, seu avião vai estar a serviço da obra, não é só para o seu benefício. Claro que vai ter, né, o momento que você vai usar para o seu lazer, para te levar em algum lugar, mas como você sempre disse aqui, é porque a palavra ainda não chegou em alguns lugares. Então, isso vai ser um instrumento. Porque o recurso, exato. Nós necessitamos do recurso. A obra necessita do recurso. Mas a pergunta é o que nós vamos fazer com esse recurso. É só para nós ou é para a gente abençoar outras vidas? Então, assim, eu fico muito feliz e eu já vejo a gente batendo um papo nesse jatinho. Eu creio! Eu creio. A gente viajando por aí, eu sendo convidado e levado. Eu creio, amigo. Eu creio. Por esse jato. Eu quero lançar uma palavra profética. Você vai lançar sua palavra e eu já vou deixar tudo contigo aí. Amém. Quando a gente finaliza, eu sempre peço para o convidado trazer uma palavra para quem está nos assistindo, né? Para edificar a vida de quem está nos assistindo. Então, agora o tempo é seu. Amém. Eu vim para cá, para esse podcast, no meu coração com um propósito, de verdade. Desde o momento que eu fui convidado, e eu vim para trazer essa mensagem para você. Porque eu sei que se você estiver me ouvindo e tiver entendido o que, não só do início ao fim, o que Deus colocou ou falou aqui, você vai viver o sobrenatural. Lá em Jeremias 1,5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te fiz por profeta. Nós vemos três coisas aqui. O Senhor convoca, o Senhor, ele dá o propósito e dá o ofício. Então, assim, eu profetizo para você, se o Senhor lhe chamou desde o ventre da sua mãe, se o Senhor tem lhe chamado com propósito, ele agora vai direcionar para o ofício. E eu creio que através dessa mensagem, através desse podcast, eu quero profetizar para você. Você viverá o sobrenatural. Você viverá aquilo que Deus projetou. Você vai viverá aquilo que Deus direcionou para você. Porque o seu chamado está aí. O propósito está aí. E o seu ofício não vai ficar mais paralisado. E eu creio que a partir de hoje, a partir desse podcast, junto com meu amigo Habib, o que foi falado aqui vai impactar a sua vida, vai impactar seu coração. Você vai ser um homem, uma mulher diferente. Você vai entender que o fim
pode começar o início pode começar de uma forma, mas o final não vai ser o mesmo. Eu profetizo que o Senhor vai abençoar você. Eu profetizo que a sua semana vai ser uma bênção, que você verá a mão do Senhor agir, que você verá em abundância de dias, porque o Senhor lhe escolheu, o Senhor lhe chamou, o Senhor lhe convocou para você ser uma bênção onde quer que você pise e onde quer que você chegue. Essa é a palavra profética que eu quero deixar para você. Essa é a palavra profética que eu quero deixar no seu coração. E que a partir de hoje, por mais que você entenda que você está direcionado para uma coisa, mas quando você entender que Deus está direcionando você para outra, vai ser suave e leve. Acredite nisso. Ô, glória! Que palavra, meu amigo, que palavra, que Amém, episódio amigo. Fantástico. Amém, E eu quero dizer, né, complementar isso aí. A palavra diz que o final é melhor do que o começo. Então você que está nos assistindo, tome posse disso, né, que um homem de Deus trouxe aí várias direções, vários insights, vários ensinamentos. Então tome posse, pegue isso, guarde no seu coração e aplique isso. Aplique o que o pastor William trouxe hoje aqui. Você está vendo aqui uma trajetória de vida que poderia ter tudo para dar errado, mas não deu errado. Você vê que desde jovem, né, o inimigo tentou paralisá-lo, mas é aquilo que era para ser um projeto falido, um projeto imperfeito, Deus foi e transformou num projeto perfeito e vem, a cada dia se dedicando, né, porque não para. A gente, né, tem que estar ali todo dia, a luta diária. Renúncia. E para você que nos assistiu e ficou até o final, quero te agradecer mais uma vez. Aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o like aí, compartilha esse episódio que está maravilhoso, compartilha esse episódio para edificar mais vidas. Se você sabe que tem um amigo, um primo, uma prima, um irmão, uma mãe, um pai que está meio ainda sem direção, compartilha esse episódio com essa pessoa, porque com certeza vai fazer total diferença na vida dela, assim como está fazendo na sua também. Então, meu muito obrigado. E eu quero deixar uma mensagem aqui também, que eu fiz ontem no devocional, que ela diz assim, ó: se a promessa de Deus ainda não se cumpriu, é porque ainda não acabou. Eita Deus! Se a promessa de Deus ainda não se cumpriu, é porque ainda não acabou o prazo. Eu creio, então, tome posse. Eu creio. Meu muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te abençoe poderosamente. E te encontro no nosso próximo episódio. E o pastor William aqui vai voltar mais vezes, tá bom? Agradeço. Aproveita, deixa aí um monte de comentário, abre aí a descrição. Curta muito. Abre a descrição, vai estar lá as redes sociais também do pastor William. Segue lá. Se você quiser mandar uma pergunta para ele, a equipe dele vai te direcionar lá. Manda uma mensagem para ele lá e que Deus te abençoe. Tá bom? Amém.